Olá, bênçãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Conteúdo que nós iremos abordar: socialização e controle social. Ao final desse conteúdo, se espera que você, aluno, tenha desenvolvido a capacidade de compreender a socialização como um processo de integração dos indivíduos à sociedade e aos diferentes grupos sociais, ou seja, compreender o que é socialização e a importância dela para o convívio social, avaliar o papel das instituições sociais no processo de socialização e no próprio controle social, reconhecer também o controle social como um mecanismo de exercício de poder e identificar a importância das interações e dos grupos sociais na construção e na desconstruções de padrões sociais. A escolha dessa temática, socialização e controle social, está em consonância, além da matriz curricular do Estado, com a BNCC, onde a habilidade que o estudo dessa temática vai desenvolver em você, aluno, é reconhecida pelo código EM 13 CHS 101, ou seja, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. A escolha da temática socialização e controle social possibilita a você, aluno, compreender o processo de formação do eu social, do eu indivíduo como organismo social. Nesse sentido, é bom a gente entender a própria ideia de liberdade dentro da realidade social, a ideia de liberdade dentro da sociedade. Quando a gente faz essa comparação, é bom a gente entender que nós temos dois conceitos de liberdade: o conceito de liberdade natural e o conceito de liberdade social. O conceito de liberdade natural é aquele bem animalesco, no sentido de que o indivíduo faz o que quer, independente de onde estiver, com quem estiver, e sem ter nenhuma consequência com relação àquilo que ele faz. Dito de uma forma bem mais simples, a liberdade natural é aquela vivenciada pelos animais na natureza. O ser humano, por sua vez, a partir do momento que convive em sociedade e que, ao conviver em sociedade, está em contato com um conjunto de regras, normas que guiam o indivíduo na relação com os outros indivíduos, nós chamamos de liberdade social. Dito de outra forma, é você não fazer o que você quer, é você fazer aquilo que a sociedade te permite fazer. Lindenberg, mas como é que eu posso diferenciar de forma ainda mais clara? Simples. Na liberdade social, você tem que entender o seguinte: você só faz aquilo que a sociedade te deixa fazer. Aí você pode até dizer, Lindenberg, mas eu posso fazer o que eu quiser. É verdade. Mas quando você faz e te traz alguma consequência, no sentido de alguma punição, alguma sanção, se você é punido de alguma forma por algo que você faz, significa que você não tinha a liberdade de fazer aquilo. Entenderam? Recapitulando, liberdade natural é aquela liberdade que os animais têm de fazer o que quer ou quando quer. Liberdade social é aquela liberdade que o indivíduo humano, que o cidadão tem de fazer aquilo que as regras sociais permitem a ele fazer. Tendo comentado isso, é bom entender que quando a gente fala de socialização e controle social, nós estamos falando do processo de assimilação das regras, normas e valores sociais, valores culturais que estão associados a um determinado grupo. Já a concepção de controle social está ligado justamente à prática de controlar o indivíduo, exercer sobre o indivíduo o poder, ou seja, a capacidade de influenciar a vontade dele. E nesse sentido, é interessante você compreender como se dá o processo de formação do eu social, ou seja, do eu Lindenberg, do eu Maria, do eu João. Como é que nasce a nossa própria consciência? Sociologicamente falando,
nós não podemos dizer que a sociedade nos influencia 100%, numa espécie de determinismo, onde a gente não tem poder de escolha. Durante muito tempo, algumas correntes sociológicas acreditaram nisso. Na contramão disso, outras correntes sociológicas acreditaram que o indivíduo era 100% livre da sociedade, fazendo o que bem quisesse. Todavia, as correntes mais modernas acreditam que a nossa consciência é fruto de uma mistura, ok? O nosso eu é fruto de uma mistura, levando em conta tanto as influências sociais quanto a nossa própria consciência. É como se fosse uma equação, entende? Levando eu, Lindenberg, como exemplo, é como se fosse sociedade mais consciência igual Lindenberg. Quando a gente fala aqui de consciência, está ligado à própria natureza do indivíduo, está ligado àquilo que ele acredita como sendo certo, errado, e por aí vai. Então não se esqueçam disso. A nossa existência como indivíduo social está ligado à influência da sociedade junto com nossa própria consciência, ok? Tendo discutido isso, é bom nós entendermos o seguinte: a sociedade é uma construção humana, ok? Quando nós levamos em conta a sociedade com suas normas, valores e princípios, não é algo natural, é algo artificial, no sentido que é fruto das mãos humanas. Nesse sentido, quando nós levamos em conta a construção da sociedade, nós devemos entender o seguinte, que a sociedade ela está em constante transformação, ok? E que essas regras, valores e princípios que valem em uma determinada sociedade não valem em outra. Por exemplo, determinadas coisas que aqui no Brasil são permitidas, em outras regiões do mundo não. E determinadas coisas que em outras partes do mundo é permitido, aqui no Brasil não. Por que essa diferença? Simples, porque a sociedade, como sendo fruto de mãos humanas, ela vai estar inserida em determinadas características históricas e geográficas. Falando de uma forma bem simples, as sociedades vão ser diferentes porque os seres humanos vão ser diferentes, reagindo de forma diferente às realidades que ele vai enfrentar. Ou seja, a realidade aqui do Brasil ao longo de nossa história foi diferente da realidade do Japão, foi diferente da realidade da China, foi diferente da realidade da Itália. Como consequência, vai gerar sociedades diferentes, ok? Tendo dito isso, é bom compreender o seguinte, que quando nós falamos da relação entre indivíduo e sociedade, vocês não podem esquecer, a sociedade não influencia 100% o indivíduo, mas o indivíduo também não é livre 100% da sociedade. Ou seja, a identidade humana é fruto de nossa própria consciência, mas também da influência dos outros, de toda a sociedade. Essa questão de nós sermos constantemente influenciados pela sociedade, com relação à cultura, com relação a gostos, com relação a valores, é o que nós chamamos de socialização. Dito de uma forma diferente, nós podemos dizer, pessoal, que socialização é o processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo por uma pessoa, ok? É quando você, ao conviver dentro de uma determinada sociedade, você é ensinado como aquela sociedade funciona, o que aquela sociedade espera que você, como membro dela, venha a agir, entendem? Ou seja, aquilo que você deve falar, como falar, vestir, o que vestir, e por aí vai. Quer dizer que, nesse sentido, quando nós somos influenciados por essa sociedade a qual nós nascemos, nós chamamos isso de socialização. E quando é que esse processo começa? Na nossa infância. Quando é que ele termina? Quando morremos, ok? Ou seja, desde os primeiros contatos com o núcleo familiar, que são os primeiros a nos ensinar as regras, valores e princípios, passando pela formação de relações de amizade, relações amorosas, relações profissionais, os indivíduos são levados a estabelecer laços entre si. E esse estabelecimento de laços consiste justamente numa influência mútua, onde um indivíduo influencia o outro,
E isso não ocorre necessariamente de forma consciente. Às vezes você influencia ou é influenciado de forma consciente, mas às vezes não. Às vezes você influencia ou é influenciado apenas de forma espontânea. Quando você, ao crescer com seu pai, vai escutando determinado tipo de música, quando você cresce, você passa a gostar daquelas músicas, vocês estão entendendo? Da mesma forma, comida, jeito de vestir, e por aí vai. Nesse sentido, nessa relação de influência mútua, nós temos a construção de nossa identidade, de nossa personalidade, com base nesse processo ininterrupto, sempre influenciado pelos diferentes elementos presentes na vida social. Nesse sentido, a socialização constitui a interiorização pelos indivíduos da realidade vivida, que é subjetiva, em um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais dos quais fazem parte, desde a infância. Isso ocorre por meio dos chamados mecanismos de socialização, pelos quais o mundo molda o mundo interior dos indivíduos. Ou seja, é através dessa relação que nós temos com os outros que nós somos moldados, de uma forma direta ou de uma forma indireta, ok? Esses mecanismos de socialização vão ocorrer, né, de duas formas, em dois níveis, na chamada socialização primária e na chamada socialização secundária. A socialização primária, pessoal, faz referência aos contatos caracterizados por alto grau de afetividade, que constituem relações diretas e de forte proximidade entre os integrantes, as interações face a face. É nessa fase que os indivíduos internalizam suas experiências e estabelecem, na maioria dos casos, relações sólidas e permanentes. Assim, tornam-se parte de um contexto social. E isso vai ocorrer principalmente na infância, e a família é o maior exemplo e o melhor exemplo de socialização primária. Já, por sua vez, a socialização secundária, ela pode ser entendida como a socialização iniciada ao final da infância e que vai ser constituída pelo resto da vida. Nesse momento, a criança é introduzida em novas e diferentes realidades sociais, mais específicas, o que normalmente acontece nos espaços sociais, fora da família nuclear, ou seja, pai, mãe e irmão, de forma mais dispersa. É o processo de socialização que ocorre nos locais de trabalho, nos grupos de amigos e nas práticas esportivas em grupo. Diferentemente da socialização primária, os agentes são aí mais diversificados e sua atividade na adaptação do indivíduo ao grupo em questão está relacionada às escolhas e às situações sociais experimentadas pelos elementos envolvidos. Para que vocês possam ter um vislumbre dessa questão, tem aqui esse esquema mental, onde nós temos a socialização primária sendo sendo dividida em socialização primária e socialização secundária. Entendam o seguinte: a socialização primária ela está ligada a uma relação mais íntima, mais pessoal, mais afetiva, mais direta. É aquela relação que você tem, por exemplo, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe. Por exemplo, quando você é criança e sua mãe diz: menina, não senta assim, senta feito uma mocinha, ou então, menino, ninguém pode passar quando dois adultos estiverem conversando. Então, naquele momento, teus pais estão te ensinando o princípio básico de como viver em sociedade, ou seja, eles estão te socializando, mas essa socialização tem um grau de afetividade, tem um grau de amor, se baseia numa relação direta. Por isso que a família é o maior exemplo de socialização primária. Já quando a gente parte para uma socialização secundária, é aquela que ocorre depois da infância, quando o indivíduo já tem seu caráter já formado, entendem? Nós estamos falando da adolescência em diante. Nesse sentido, nós temos aqui a questão de você entrar em contato com outros grupos, na escola, no trabalho, nos jogos. E nós estamos falando aqui de uma relação mais formal, mais específica, onde nós não temos tanto como combustível
a afetividade, o carinho, o amor e a ternura. Ah, você pode me dizer, Lindenberg, explica melhor. Relação de socialização primária se baseia em quê? Afetividade, relação direta. Maior exemplo, família. Socialização secundária ocorre depois da infância, por toda a sua vida, ok? E se baseia em quê? É toda a relação que ocorre fora da família nuclear. Quando eu estou falando da família nuclear, eu estou falando de pai, mãe, aquele grupo que mora junto na mesma casa. Entendem? Se, por exemplo, tua avó, teu avô, um primo, morar com vocês, ele faz parte da família nuclear. Mas normalmente as pessoas, a família nuclear está mais ligada a você, irmão, pai, mãe, ou então você, meio irmão, com tua madrasta, teu padrasto, teu pai e tua mãe. Ok? Pois bem, eu comentei com vocês sobre essa questão da socialização como sendo o processo de assimilação das regras e valores da sociedade, o que eu posso ou não posso fazer dentro da sociedade. Mas quem é que me ensina? Eu não aprendo isso de forma espontânea. Alguém vai me ensinar o que eu posso ou não posso fazer, de forma direta ou indireta, ok? De forma consciente ou não. Quem é que me ensina? As pessoas que vão ser responsáveis por nos ensinar aquilo que a gente pode ou não pode fazer, tanto no processo de socialização primária quanto no processo de socialização secundária, são aqueles que nós chamamos de agente de socialização. Mas o que são os agentes de socialização? De novo, são aqueles responsáveis por passar para as novas gerações as regras e as normas sociais. São os responsáveis pela implementação efetiva dos mecanismos de socialização, ou seja, família, escola, ok? E aqui cabe uma coisa bem interessante. Constantemente, nós, ao vivermos em sociedade, nós estamos em um processo de socialização, mas nós também somos agentes de socialização. Nós estamos em um processo de socialização porque nós estamos constantemente aprendendo as regras sociais, seja as regras da sociedade a qual eu faço parte, ou, por exemplo, as regras de uma sociedade que eu vou visitar. Quando, por exemplo, você vai visitar um outro país, uma outra cultura, entendem? Todavia, ao mesmo tempo que eu estou constantemente sendo influenciado, sendo ensinado, eu também posso ensinar ao dizer para alguém o que ele pode ou não pode fazer. Então, constantemente nós somos socializados e, ao mesmo tempo, nós somos agentes de socialização. Entenderam? Só que aqui também é bom a gente entender uma outra coisa. O impacto, a influência da tecnologia nessa questão da socialização. Por que digo isso? A partir do século XX, os meios de comunicação passaram a fazer parte desse grupo, né, de agentes de socialização, que antes era só da família, da escola, da igreja. Mas por que a tecnologia passou a fazer parte? Simples. Quando nós pensamos, a partir do século XXI, com a difusão de tecnologias da informação, o uso de celulares, o uso de tablets, e a constante situação online que as pessoas estão, onde você consegue ver, inclusive, algumas crianças que nem sabem falar ainda, mexendo em celulares, você percebe que essas mídias sociais acabam assumindo o papel de agente social, a partir do momento que essas mídias sociais, através de musiquinhas, filminhos, instruem aquelas crianças no que ela pode ou não pode fazer, como se estivesse ocupando o papel de pai e mãe, ok? Outro conceito muito importante quando a gente discute essa questão de socialização e controle social são as chamadas instituições sociais. E aqui vale uma preocupação, porque quando nós estudamos instituições sociais, às vezes os alunos confundem e acham que instituição faz referência meramente a um prédio, meramente a uma organização. Por exemplo, escola é uma instituição, polícia é uma instituição, bombeiros é uma instituição, igreja é uma instituição. Mas o que isso significa? Quando nós falamos de instituição social, nós estamos falando de um prédio, verdade. Nós estamos falando de uma organização, verdade. Mas nós também estamos falando, gente,
de um conjunto relativamente estável de padrões culturais estabelecidos coletivamente e que servem como modelo para a construção da personalidade dos indivíduos. Como assim? No sentido sociológico, a instituição social não significa necessariamente somente uma estrutura material e nem também somente uma estrutura de organização formal, mas sim um padrão amplamente aceito de ação que tenta atender às necessidades criadas pelos agrupamentos humanos ao longo do tempo. O casamento é um bom exemplo de uma instituição social, pois é uma forma socialmente reconhecida de relacionamento entre indivíduos, que supre as necessidades sociais, como reprodução, construção de um ambiente de socialização primário, e apresenta um caráter normativo, com regras como monogamia, idade mínima para se casar, proibição de casamentos entre pessoas que têm ligação familiar muito próxima, falando de uma outra forma, para que vocês possam compreender. Vou dar o exemplo aqui da polícia. Quando nós falamos de polícia, pode vir na sua cabeça o local onde a pessoa vai ser presa, a instituição polícia. Pode ser também a polícia, o indivíduo, a pessoa, mas pode ser também o que ela representa, as normas, os valores, os princípios. Vocês conseguem compreender? Então, instituição social é também uma estrutura material, um prédio? É também uma organização formal? Mas também é um padrão de comportamento em que a sociedade aceita como sendo normal ou não. Nesse sentido, a escola como prédio, a escola como instituição, mas a escola também como aquele local que ensina você o que deve ou não deve fazer em sociedade. É uma instituição social. A igreja como prédio, a igreja como as regras, a igreja, compreendem, também é uma instituição social. Então guardem isso. Instituição social são os prédios, são a organização formal, mas é também os princípios, as normas e os valores. Ok? Tendo discutido isso, é muito necessário também que vocês possam compreender, além da própria ideia de instituição, o conceito de grupos sociais e categorias sociais. Quando nós falamos, por exemplo, de grupos sociais, nós estamos falando o seguinte: nós estamos falando em relacionamentos que são estabelecidos por meio de interesses, práticas e valores que são compartilhados por dois ou mais indivíduos, enquanto as instituições, como nós já falamos, se referem a padrões e normas que se aplicam a diferentes grupos existentes dentro de uma sociedade. Falando de uma forma mais simples, olhem só esse desenho que tem aqui na tela. Grupos sociais é um grupo de variáveis, ou seja, um grupo de motivos que mantém as pessoas unidas. E esses motivos podem ser interesses, sonhos, gostos, valores. Qualquer coisa que faça com que um grupo de pessoas permaneçam unidos e queiram estar unidos, faz com que esse grupo de pessoas, esse amontoado de pessoas, se torne um grupo social. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós falamos, por exemplo, uma torcida organizada de futebol, Ceará, Fortaleza, Corinthians, Flamengo, quando as pessoas fazem parte daquela torcida organizada, o que é que faz com que elas desejem estar juntas? Simples. Os interesses, os gostos, ambos torcem por determinado time. E é o fato de fazer com que eles torçam por determinado time que faz com que eles queiram ficar juntos. Então, nesse sentido, quando nós temos um grupo de pessoas, ou seja, mais de uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, e elas estão juntas por terem um interesse em comum, nós chamamos isso de grupo social, ok? Família, torcida organizada, os estudantes de uma sala, os estudantes de uma escola, os trabalhadores de uma empresa, são exemplos de grupos sociais porque fazem parte, porque tem algum motivo que mantém eles unidos, ok? Já no caso das instituições sociais, como eu comentei com vocês, são os valores, são os padrões, com a distinção que, no caso, as instituições sociais não mantêm pessoas unidas, mantêm grupos. Eu dei o exemplo para vocês de torcida organizada.
Quando você olha, por exemplo, um jogo de futebol, um estádio, onde você tem uma torcida organizada em um local, a torcida organizada de outro time em outro local, e ali a direção, né, do estádio, a polícia, baixa um conjunto de regras para fazer com que essas duas torcidas tentem assistir ao jogo de forma harmoniosa. Então, nesse caso, eu não estou tentando manter dois grupos ali unidos, eu não estou tentando manter dois grupos ali organizados. Então, naquele momento, a direção do estádio, a polícia, se configura como instituição social, não porque está criando normas para fazer as pessoas ficarem unidas, mas por criar normas para fazer os grupos ficarem unidos. Nesse sentido, saibam diferenciar, ok? Ok? Os grupos sociais estão diretamente relacionados aos processos de socialização primário e secundário. Dessa maneira, gente, nós vamos poder classificá-los, os grupos sociais, de acordo com o processo de socialização no qual se estabelecem. Assim, nós vamos ter três grupos. Nós vamos ter os grupos sociais primários, os grupos sociais secundários e os grupos sociais intermediários. Os grupos sociais primários são aqueles em que as relações sociais, ou seja, as relações entre indivíduos, se estabelecem pela proximidade e pela interação direta. Seus integrantes, um pequeno grupo de indivíduos, desenvolvem sólidas relações de identificação uns com os outros. Quer dizer o quê? Nós estamos falando de uma socialização, ou seja, de um contato mútuo, que se baseia pela pessoalidade, proximidade e relação direta. A família é um bom exemplo disso, a família nuclear. Já no caso, por exemplo, os grupos sociais secundários são aqueles em que as relações se pautam pela impessoalidade, sustentada por regras e por normas formais de organização. As relações de identificação são menos sólidas, e a convivência ocorre por um tempo bem menor do que nos grupos primários. Pode ser, por exemplo, grupo formado por muitas pessoas que se conhecem apenas superficialmente, como um conjunto de alunos de uma sala, seja de uma escola ou de uma universidade. Quer dizer, nós estamos falando de uma relação impessoal e formal, que é sustentada por regras e normas. Todavia, nós temos também os chamados grupos sociais intermediários. Como assim? Imagine que você chega numa sala de aula sem conhecer ninguém, ok? De repente, você senta lá com um grupo de pessoas e a escola tem um conjunto de regras sobre o que você pode ou não pode fazer. Então, aquelas pessoas, elas vão ser tuas colegas. A tua relação com elas vai ser uma relação impessoal, baseada na formalidade. Todavia, com o passar do tempo, algumas pessoas, você vai ficando mais amigo. Você vai percebendo que vocês têm alguma coisa em comum, algum gosto em comum, algum sonho em comum, algum desejo em comum. Então, aquela relação que inicialmente era impessoal e formal se torna uma relação mais pessoal, mais proximal, mais direta. Aí você tem a formação dos grupos sociais intermediários. E aqui vem uma coisa que eu quero que vocês guardem, ok? Hoje em dia, devido à sociedade ser extremamente complexa, é bem capaz de que você, no mesmo ambiente, possa usufruir desses três tipos diferentes de grupo. Imagina que você vai estudar com um primo, e você é bem amigo, ou então, sei lá, você é gêmeo, vai estudar com teu irmão gêmeo na sala de aula. Aquela tua relação com teu irmão, com teu primo, é uma relação primária, pois vocês se conhecem há mais tempo, vocês têm mais intimidade, pessoalidade, proximidade. Com o passar do tempo, você começa a conversar com as pessoas lá por seguir regras e normas. Então você vai construindo com algumas pessoas da sala, com outras pessoas da sala, uma relação secundária. Com outras pessoas da mesma sala, você vai construindo uma amizade, um carinho, uma ternura. Então, com essas pessoas, você cria uma relação intermediária. Então, mesmo dentro da mesma sala, você pode ter relação primária, secundária e intermediária, ok? Outra característica, pessoal, eu sei que esse é um conteúdo extremamente conceitual,
e acaba ficando um pouco chato e enfadonho. Todavia, conceitos são fundamentais para que você tenha uma base, para que você tenha um know-how, um conjunto de conhecimentos que te ajuda a entender determinado aspecto real da sociedade, ok? Pois bem, dando continuidade à temática de socialização e controle social, uma das características mais marcantes das sociedades contemporâneas é a existência de grupos de pessoas que realizam ações e atividades iguais, sem estabelecer qualquer laço direto entre si. Nesse caso, nós estamos diante de uma coisa que a sociologia chamou de categorias sociais. Mas o que é essas categorias sociais? A sociologia ela trabalha comentando que categorias sociais são pessoas, que são indivíduos, que têm experiências semelhantes, mas não estabelecem relações diretas entre si. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós olhamos vocês da primeira série, vocês da segunda série, vocês da terceira série, quando nós analisamos vocês, por exemplo, que são de escola pública ou de escola particular, vou pensar o seguinte, vou pegar aqui os alunos de escola pública do estado do Ceará, as escolas estaduais. Nós estamos falando de mais de 400 mil alunos. O que é que você tem em comum com um aluno de uma escola estadual de Fortaleza, de Maracanaú, de Barbalha? Você pode não conhecer nenhum deles, ou seja, não ter uma relação direta, mas você tem as mesmas experiências que ele, ou seja, você é um aluno de escola pública estadual. Então, por isso, vocês formam uma categoria social chamada o quê? Estudante. Eu, professor, aqui no Brasil, no Ceará, o que é que eu tenho em comum com um professor na Itália, um professor na Espanha, um professor na Argentina? Ambos somos professores. Então, por mais que não tenhamos uma relação social direta, nós temos experiências semelhantes. Por isso, nós formamos uma categoria social chamada categoria social dos professores. Ok? Tendo discutido isso, é bom vocês entenderem o seguinte: quando nós convivemos, né, como nós vivemos em sociedade, um dos elementos centrais é a própria questão da construção do sujeito, por meio de sua interação social ou o modo pelo qual estabelece relações com outros indivíduos e grupos sociais. Essa relação, ok? Nós conseguimos compreender ela através das influências recíprocas, ou seja, quando eu convivo com vocês e vocês convivem comigo, nós estamos constantemente, mutuamente, influenciando um ao outro. E esse processo de influência mútua, influência recíproca, é o que nós chamamos de interação social, ok? Falando de uma forma bem simples ainda, interação social é quando você influencia alguém ou é influenciado. Beleza? Estamos pertinho de terminar. Estão vendo? Eu sei que parece um pouquinho assim, mas vai dar certo. Ok? Sei que já está com 33 minutos de aula, mas bora lá. Tendo discutido essa questão da convivência social, da relação social e o impacto que isso traz no processo de socialização, outros aspectos que nós temos que levar em conta são os conceitos de status social e papel social, ok? Vamos entender status social como a diferente posição que indivíduos têm dentro de um determinado grupo e que, de acordo com essa posição, ele vai ter diferentes graus de prestígio, poder, direitos e deveres. Essa condição dentro da sociologia é denominada de status social ou nível social. Valendo lembrar que a sociologia ela não fundamenta o conceito de desigualdade, não, como se desigualdade fosse algo natural. Não. A sociologia trabalha o conceito de diferença. Quando nós falamos status social ou nível social, levando em conta a posição que o indivíduo ocupa dentro de uma sociedade e, consequentemente, o que ele pode ou não pode fazer, nós não estamos assinando embaixo e confirmando e concordando com a existência da desigualdade. Não, nós estamos concordando e confirmando embaixo a existência da diferença, ok? E aqui vem um detalhe.
Todos os membros de uma sociedade ou de um grupo social possuem um ou mais posições de status. Em uma empresa, por exemplo, patrões, diretores e empregados ocupam lugares distintos na hierarquia, portanto, possuem status diferentes. A cada posição está relacionado a diversos níveis de prestígio, responsabilidade e privilégio. Quando alguém muda de posição nessa hierarquia, o status dela se modifica também. Nesse sentido, é bom você entender que o status ele não é permanente. O status ele se altera, ok? Bom compreender, por exemplo, dentro de uma escola. Nós temos o aluno, nós temos o líder, nós temos o PDT, nós temos o professor, nós temos o professor coordenador de área, nós temos o professor coordenador, nós temos o diretor, dentro da mesma escola. E cada um desses indivíduos vai ter o quê? Diferente nível de direitos e diferentes níveis de responsabilidade, de deveres. Esses diferentes níveis de deveres e de responsabilidade, porque o indivíduo ocupa uma posição específica dentro de uma sociedade, é o que nós chamamos de status, ok? E levando em conta a ideia de status, nós podemos agrupar em 4 tipos de status diferentes. Nós temos o status legal, o status social, o status adquirido e o status atribuído. Não se esqueça que o indivíduo pode ter bem mais de um tipo de status, ele pode ter todos até. O que é um status legal, status social legal? É quando essa diferença é determinada pela lei. Como assim, Lindenberg? Quando você pensa o seguinte, um policial, ele vai ter acesso a coisas que nós civis não temos, como poder entrar de graça em determinados locais. Mas ele vai ter responsabilidades que nós também não temos. E quem é que define essa diferença entre um policial e uma pessoa que não é policial? A lei. Então, o status do policial, né, que se configura como diferente, não é melhor nem pior, mas diferente da gente, é a lei. Então, é um status legal. Beleza? Isso vai ocorrer também com o professor, com o juiz, qualquer tipo de diferenciação que é baseado na lei. Ok? Já o status social puramente, ele não depende de legislação, pelo contrário, ocorre muitas vezes fora da lei. Um bom exemplo disso são aquelas pessoas que acham que por ser ricos são melhores do que pobres, pessoas que por serem brancas são melhores do que negras. Nesse sentido, nós não temos nenhum amparo legal que diga, olha, meu filho, você é melhor que fulano. Olha, meu filho, você é diferente de cicrano. Pelo contrário, a lei diz que todos nós somos iguais nesse sentido. Então, aí, quando nós não temos nenhum embasamento para essa ideia de diferença social, então nós temos aí um status meramente social, ok? Quando o status social está relacionado ao mérito pessoal, ou seja, você passou no concurso, no vestibular e se tornou advogado, passou no concurso e se tornou juiz. Por que você é juiz? Ora, porque eu me esforcei, estudei muito e passei. Ah, então significa que você está colhendo os frutos do seu trabalho? Então ali é o status adquirido, ok? Por fim, nós temos o chamado status atribuído, que é aquele justamente que faz referência a quando a tua diferença é designada por outros. Um bom exemplo disso são pessoas que exercem cargo na política, seja como vereador, como prefeito, como governador e por aí vai. Eles estão naquela posição porque a maior parte da população votou neles. Então, o status deles foi dado pela população, foi dado por outras pessoas. Então, é um status atribuído. Só que você pode dizer, Lindenberg, um policial, ele é diferente de mim. A lei diz que ele é. Então, é o status legal. Mas significa que ele estudou que só e passou no concurso. Então, ao mesmo tempo, é um status adquirido? Sim. Agora, imagine que esse policial é convidado pelo governador para ser chefe da polícia do estado. Aí, além de ser status legal, status adquirido, vai ser também status atribuído. Compreendem? Tendo explicado isso, ok? É bom vocês compreenderem o seguinte, que cada posição de status, né, aquele conjunto de direitos e deveres, né, que é atribuída ao indivíduo,
e especifica a forma que ele vai agir e se relacionar na vida social, nós temos aqui o conceito de papel social. De forma bem simples, o papel social, gente, é tudo aquilo que eu espero que uma pessoa, por estar em um determinado nível social, em um determinado status social, cumpra. Qual é o papel social da polícia? Proteger. Qual é o papel social de um médico? Curar. Qual é o papel social de um professor? Ensinar. Qual é o papel social de um aluno? Aprender. Compreenderam? Papel social é a maneira específica de agir e de se relacionar na vida social que está atribuído a um determinado status social. Ok? Pois bem. Seguinte. Discutimos a questão de socialização. Falamos sobre o que é socialização, discutimos o que é status, o que é papel, o que é interação, o que é categoria. Muitos conceitos, né? Vamos compreender também agora a própria ideia de controle social, ok? Nas relações sociais, um dos elementos mais importantes é a capacidade que eu tenho, a possibilidade que eu tenho de prever as ações de um sujeito. Essa previsibilidade depende do conjunto de normas que orientam o grupo e da adesão dos membros desse grupo às normas. Tal possibilidade é essencial para a coordenação, manutenção e preservação do grupo. Por meio dessas normas, que podem ser formais ou informais, é que o comportamento ele é orientado para certa conformidade aos padrões permitidos em qualquer sociedade ou grupo. Isso é estabelecido pelas condições, né? Isso estabelece, as condições para manter a ordem social. Os mecanismos pelos quais se garante a conformidade à ordem social constituem o que é chamado de controle social. Dito diferente, controle social são os mecanismos que delimitam as ações e as interações sociais, seguindo parâmetros previsíveis, incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. Então, nós podemos dizer que o controle social é um conjunto de mecanismos pelos quais se garante a conformidade à ordem social. Ou também nós podemos dizer que o controle social pode ser tido como mecanismos que delimitam as ações e as interações sociais, seguindo parâmetros previsíveis, incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. Se você ainda não conseguiu entender, nós podemos dizer que controle social são os mecanismos que garantem que eu vou seguir as normas que aquela sociedade espera que eu siga. Por exemplo, você dentro de uma escola se espera que você use, como uma das normas lá, que é, por exemplo, você utilizar farda. Então, quando você não utilizar farda, você pode muito bem ser punido, como ser enviado para casa, ou ser chamado aos pais. Nesse sentido, o que vai ser o controle social? Vai ser o quê? Vai ser a punição que você pode levar por não estar usando a farda, porque se espera que você use a farda, entendem? Então, controle social são os mecanismos, são as ferramentas que se utiliza para que você siga, para que você faça aquilo que a sociedade espera que você faça. E quais são essas ferramentas que eu tenho? Normalmente, a sociologia divide essas ferramentas em dois tipos, formal e informal, ou seja, mecanismo de controle social formal e mecanismo de controle social informal. Os mecanismos de controle social formal são as leis, é aquilo que é votado pelo parlamento, seja a nível municipal, estadual ou federal. Já no caso, o controle social informal são aquelas normas de conduta que não estão nas leis, mas se espera que você cumpra. Por exemplo, se você é recriminado por não dizer bom dia, boa tarde, boa noite, e alguém diz, ô menino mal educado, isso não presta para nada. Esse é um exemplo de o quê? Controle social informal. Mas se alguém rouba e é preso, esse é um exemplo de controle social formal. Não se esqueçam, controle social formal, leis. Controle social informal, tudo que não é lei. Regras, normas, princípios. Lindenberg, eu ir para a escola ter que ir fardado.
controle social formal, porque tem uma norma, uma regra escrita lá dentro da escola, no regimento. Eu não arrotar lá no meio do refeitório enquanto eu estou almoçando. Controle social informal, porque por mais que não tenha uma regra sobre isso, as pessoas esperam que você não faça isso, né? Pois bem, tendo discutido sobre isso, eu quero que vocês entendam o seguinte: os mecanismos de controle social para as ciências sociais, a qual a sociologia faz parte, ok? São que têm como objetivo principal conduzir o conjunto de ações individuais para limites relativamente previsíveis. Não entendi, Lindenberg. Os mecanismos de controle social, ou seja, aquelas regras e aquelas normas, têm como fundamento fazer com que sua ação seja previsível. Vou dar um exemplo. Se a escola tem uma farda, então qual é a roupa que se espera que você use? A farda. Se, por exemplo, na escola ou em qualquer outro lugar tem lá dividido banheiro feminino e masculino, se espera que você siga qual? Naquele, né? E você pode entrar. Se, por exemplo, você para ir para uma determinada parte da escola, tipo um laboratório, precisa de um professor, então se espera que você só vá com o professor. Vocês estão entendendo? Nesse sentido, os mecanismos de controle social, estrutura, padrão, status, atos, instituições, a função primordial dele é estabelecer limites previsíveis, controláveis. Quando uma instituição, quando a própria sociedade estabelece limites previsíveis, condutas previsíveis, ações previsíveis, é mais fácil dela controlar e, consequentemente, dela punir quem não seguir esses princípios, normas e valores. Ok? Já que eu falei nessa questão dos mecanismos de controle, né? Nós temos os mecanismos de controle legal e os mecanismos de controle social. É bem parecido com o conceito de controle social formal e informal. Os mecanismos de controle social legal são as leis, normas e outras formas de expressão legal, ou seja, que se baseiam em leis. Já os mecanismos de controle social é aqueles que exigem apenas como norma social coletiva, ou seja, não se baseia em lei. São aqueles princípios que não estão escritos em nenhum lugar, mas que se espera que você siga, ok? Agentes de controle social. Pessoal, quem são os agentes de controle social? Agente de controle social é todo aquele indivíduo que realiza o processo de socialização. Quer dizer, é aquele indivíduo que passa as regras de uma geração para outra. É aquele indivíduo que ensina as regras, ensina as normas, ensina os valores. E nesse sentido, ok? Eu quero que vocês compreendam o seguinte: nós temos os agentes de socialização, que são os que ensinam, como, por exemplo, o indivíduo, como eu já falei com vocês. Quando, por exemplo, eu aprendo, eu sou socializado. Quando eu ensino, eu sou um agente de socialização. Mas quem são os agentes de controle social? São os mesmos que socializam, são os mesmos que passam as regras e normas. Então, como é que eu sei diferenciar um agente de socialização para um agente de controle social? Simples. O agente de socialização, ele ensina. O agente de controle social, ele pune. Então, nesse sentido, teu pai e tua mãe te ensinam o que fazer. Aí, quando ele ensina, é um agente de socialização. Mas quando ele te pune, te dá uma pisa, né, te dá um castigo, não deixa você ir para um lugar, ele é um agente de controle social. Isso funciona para a família, escola, religião, em todos os lugares. Você mesmo pode ser um agente de controle social. Quando você vê um primo seu fazendo a coisa errada, você vai lá e briga com ele. Você está sendo um agente de controle social, porque você está punindo ele por ele não estar cumprindo as normas e regras da sociedade, ok? Um outro detalhezinho que eu quero que vocês guardem é um que o filósofo franco-argelino chamado Luiz Althusser, ele dividiu esses agentes de controle social, né, esses agentes que punem, que garantem que o processo de socialização vai ser cumprido, em dois blocos. Ele chamou de aparelhos repressivos de Estado e aparelhos ideológicos do Estado. O que é um aparelho repressivo do Estado?
são conjuntos e órgãos e instituições que estabelecem o controle social por meio da repressão ou da possibilidade de realizá-la, como, por exemplo, as Forças Armadas, a polícia e o sistema judiciário. Já os aparelhos ideológicos de Estado faz referência às instituições que estabelecem controle social por meio da difusão de determinadas ideologias e atendem aos interesses daqueles que detêm o poder. Vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar bem fácil. Aparelhos repressivos de Estado são os órgãos e instituições que podem utilizar a força. Polícia, Forças Armadas. Aparelho ideológico do Estado são aqueles que não utilizam a força, mas eles conseguem fazer uma espécie de doutrinação ideológica, colocando na cabeça do indivíduo o que ele pode ou não pode fazer. Então, bora lá. Polícia, aparelho repressivo de Estado. Família, aparelho ideológico de Estado. Exército, aparelho repressivo de Estado. Escola, aparelho ideológico de Estado. Entendem? Aparelho repressivo, eu vou usar força, repressão. Aparelho ideológico, eu vou usar a difusão ideológica, colocar na cabeça das pessoas o que elas podem ou não podem fazer. Ok? Beleza? Seguinte, os aparelhos ideológicos, eles são mais difundidos na sociedade contemporânea que os aparelhos repressivos. Os aparelhos ideológicos do Estado seriam representados por religião, escola, família, sistema de informação, pela cultura, pela televisão, pelo rádio, pela internet, e por aí vai. Essas instituições são um veículo para que a ideologia dominante, a ideologia do Estado, passe a ser difundida socialmente e possibilitar o controle social pelas classes dominantes. Ok? Cabe ressaltar que, para Althusser, nenhum aparelho é somente repressivo ou ideológico, pois as duas características estão presentes nas instituições. A classificação vai depender de sua principal forma de ação. O que ele quer dizer com isso? Simples. Que um órgão, um organismo, uma instituição que se configura como aparelho repressivo do Estado também trabalha com aspectos ideológicos. E com o aparelho ideológico do Estado também trabalha com aspectos repressivos. Por exemplo, a polícia. A polícia, por exemplo, ela começa a ir nas escolas, ensinar sobre o que é certo ou o que é errado. Ela está trabalhando de forma ideológica. A família, quando te dá uma pizza, teu pai ou tua mãe, quando te dá uma pizza, é um aparelho repressivo. Lindenberg, então, se ambos podem ser ambos, como é que eu sei diferenciar? Simples. Qual é a principal função da polícia? É ensinar ou prender. Se a principal função dela é prender, ou seja, usar força, então é um aparelho repressivo. Qual é a principal função da família? Espancar, bater, prender? Ou cuidar, educar e ensinar? Então, a família é um aparelho ideológico. Compreendem? Repetindo, nenhum aparelho é somente um ou outro. Tem características dos dois. Mas o que vai diferenciar aqui é qual é a característica que ele usa mais. Tá bem? A perspectiva desenvolvida por esse autor é pessimista em relação à capacidade de ação autônoma do indivíduo diante do controle exercido pelas classes dominantes, ou seja, que a gente vai fazer só o que as classes dominantes mandam. A escola, por exemplo, é vista por Althusser como um aparelho ideológico de Estado mais significativo da sociedade contemporânea, porque a gente ensina o que vocês podem e não podem fazer, como conviver em sociedade, como trabalhar e assim por diante. Todas as características da sociedade capitalista se reproduzem no espaço escolar, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista repressivo, nas diferentes relações sociais estabelecidas pelos autores sociais, que no caso é professor, diretor, aluno, funcionário e assim por diante. Essa posição, no entanto, é contestada por outros cientistas, como, por exemplo, o cientista político Carlos Nelson Coutinho, que critica Althusser por seu esquecimento da história e por seu entendimento das estruturas como elemento absoluto da formação social. Em sua crítica, Coutinho denuncia o abandono da discussão sobre o papel dos indivíduos na história e a capacidade deles de transformá-la, ou seja, que por mais que o Estado e as elites tentem enfiar coisas na minha cabeça, eu não vou aceitar totalmente ou não fácil. E que por mais que às vezes as elites possam utilizar as forças repressoras do Estado para tentar me mandar, às vezes eu vou tentar burlar. Ok? Essa é a concepção deles dois, de Althusser
e de Coutinho. Por fim, para terminar, nós temos uma coisa que vai ser defendida por alguns teóricos, né, como Jeremy Bentham, Michel Foucault, que é a chamada teoria panóptica. O que é essa teoria panóptica? O termo panóptico vai ser criado em 1791 por um carinha chamado Jeremy Bentham, que se refere a uma penitenciária idealizada, a penitenciária, né? Esse que, na verdade, não vai servir só para penitenciária, vai servir para tudo. Esse tipo de projeto arquitetônico permite que um vigia observe os prisioneiros sem que estes saibam se estão sendo vistos ou não. Também pode ser utilizado em manicômio, escola, fábrica, hospitais. Essa concepção de sociedade panóptica foi imortalizada por Foucault em sua obra Vigiar e Punir. Na teoria do panoptismo, tem sido resgatada por teóricos das novas tecnologias, como Pierre Levy, para referir-se ao controle exercido pelos novos meios de comunicação sobre os seus usuários. Caso você não tenha entendido, o conceito de sociedade panóptica está ligado à ideia de que você, pode estar constantemente sendo vigiado ou não. Mas como você não tem certeza se não está, você age como se estivesse. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que o professor coloca uma câmera na sala de aula, mostra para vocês que ele consegue ver e ouvir o que vocês estão falando e diz o seguinte: olha, quem sair da sala, quem se levantar ou aprontar, eu vou estar vendo e eu vou punir depois. E ele vai para a sala dos professores. Você pode garantir que ele está 100% vendo o computador? Não, mas também tu não pode garantir que ele não está vendo. Então, com medo de ser punido, você age como se ele estivesse lá, vendo tudo. Vocês estão entendendo? É uma forma de controle social. Isso é o que é caracterizado como sociedade panóptica. Pessoal, até a próxima. Eu sei que foi muito conceito, mas eu acredito de verdade que vai ser bem útil para vocês. Tchau, tchau.